Começando Ana Maria Hatz em Família dessa sexta-feira, 29 de outubro, última sexta-feira do mês. A gasolina, gente, continua subindo de novo, outro aumento essa semana. O nosso movimento negro unificado entrou com uma ação reclamando contra a utilização de características negras por pessoas brancas, que a gente chama de blackface, de forma pejorativa, por um casal que resolveu se fantasiar numa festa de igreja de negros, sendo brancos. Então, utilizando aquele black power, aquele cabelo da raça negra, específico da raça negra, e várias outras características pejorativas, usadas pejorativamente como fantasia, o que, de certa forma, é humilhante e é preconceituoso, atinge demais as pessoas de raça negra que resolveram se rebelar contra isso, solicitaram à Câmara de Direitos Humanos, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, inclusive, que tomasse uma atitude junto ao Ministério Público de defesa desse crime, desses atos violentos e preconceituosos e discriminatórios contra a raça negra. Vamos ver no que vai dar isso. Muito triste que as pessoas hoje, na época do politicamente correto, ainda se utilizem de atos desse mau gosto, para não dizer o resto, né? Eu estava lembrando também que em 2019 a CPTrans conseguiu terminar no governo passado do Bernardo Rossi o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Esse plano é uma exigência do governo federal para que os recursos sejam repassados para que as políticas públicas do setor possam ser executadas. Isso nos municípios com mais de 20 mil habitantes. Evidentemente que Petrópolis está careca de estar nesses mais de 20 mil habitantes, né? Então, as rotatórias da União Indústria não foram feitas até hoje. As baias de estacionamento não se sabe se são dos ônibus ou dos carros, as filas duplas continuam, nenhuma obra estrutural nessa cidade foi executada, né? Nós temos uma realidade de 180.652 veículos circulando aqui pelo centro da cidade. E há 20 anos, pelo menos, se discute a remoção dos ônibus do centro histórico, dos ônibus e dos caminhões, veículos de grande porte, a remoção deles do centro histórico. Tudo permanece na mesma. Até quando, gente, nós vamos continuar descumprindo o plano de mobilidade urbana e ignorando a realidade de imobilidade urbana pela qual está se tornando a cidade pelas nossas autoridades competentes? Vamos ver até quando nós vamos ter essa dura realidade. Enquanto isso, vamos passar nossas entrevistas. Então, nós vamos começar essa entrevista de hoje com uma notícia auspiciosíssima que eu tenho o maior prazer de enfocar, conversando com a Josiane Coutinho, que é a psicóloga responsável por todo o serviço de psicologia do Hospital Santa Teresa. A Josiane vai conversar conosco sobre uma internação vitoriosíssima de uma senhora de 71 anos, dona Delfina Rivas, que ficou internada mais ou menos 108 dias, não é isso? 189 numa unidade de terapia intensiva. Então, Josiane, me conta como é que foi essa vitória extraordinária, como é que foi esse sofrimento terrível por que passou a dona Delfina e a família dela, e como é que ela conseguiu, com o seu auxílio,
que é indispensável nessa hora, sair dessa situação e ser uma vencedora dessa briga, dessa guerra com esse Covid-19? Eu acho que a vitória veio de um esforço conjunto, né, do tratamento, da equipe médica, a equipe assistencial, né, os enfermeiros sempre muito atenciosos, muito prontos a cuidar, a equipe de fisioterapia que tem um papel fundamental não só no momento crítico, né, da doença, mas depois na reabilitação, e a psicologia e nutrição, enfim, toda a equipe ali muito afinada nesse cuidado. Foi um resultado desse esforço conjunto da equipe, a família muito presente, a família dela muito presente e confiante todo o tempo, e ela, quando começou a se dar conta e ter consciência do que estava acontecendo, do tempo que tinha passado, né, e da luta que ela estava travando. Eu acho que foi uma convergência desses fatores todos. A internação dela teve algumas etapas, alguns momentos, algumas fases, vamos colocar desse jeito, né? Ela internou rapidamente, o quadro se agravou, ficou muito tempo sedada em ventilação mecânica. Mas espera aí, Josiane, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Quando ela se internou, ela já estava mal ou não? Ela tinha um início de Covid, se internou e rapidamente ela piorou. Como é que foi? A doença ela tem uma fase aguda, né? A pessoa interna, quando ela está com sintomas graves, com sintomas que exigem um cuidado maior, muitas pessoas têm sintomas e cuidam desses sintomas em casa, porque o vírus tem um ciclo dele, né? Outras pessoas têm sintomas mais graves, sintomas que exigem mais cuidados, que exigem cuidados médicos e vêm para o hospital. Só que a doença ela tem uma fase aguda que os médicos chamam, né? E aí nesse momento a piora vem rápida. Então a pessoa interna com o quadro e pode piorar dependendo do estágio da doença no mesmo dia, 2 dias depois, e a piora vem sempre numa virada rápida, né? Ela interna, piora rapidamente e nessa piora ela precisa da ventilação mecânica e é sedada e passa boa parte da internação dela sim sedada, em alguns momentos mais desperta, em outros mais sonolenta, mas com uso de medicação aí psicoativa por um bom período, né? Esse tempo todo na UTI? Esse tempo todo na UTI, eu não sei exatamente o período, mas eu acredito que uns 5 meses ela ficou em UTI, e aí depois ela foi liberada para o quarto, para a unidade aberta, teve uma intercorrência, precisou voltar para o CTI, ficou mais umas 2 semanas, e aí sim ela teve a alta, foi para o quarto e do quarto para casa. Quer dizer que o quadro clínico da dona Delfina ainda teve esse agravamento de uma intercorrência quando ela já estava no quarto? Ela teve a gente brinca que é um susto, porque felizmente foi um susto, ela descompensou, veio para o CTI novamente, e aí compensou, o quadro foi estabilizado e ela pôde voltar para o quarto. Então foi o que você chama de descompensou? É o quê? São os órgãos todos que começam a falhar? O que é isso? Não, no caso ela descompensou da parte respiratória, né? Ela teve uma piora respiratória que fez com que ela tivesse que voltar para o CTI. E aí entubou de novo? E nesse período, porque ela está traqueostomizada, né? Então aí não tem mais a intubação. Quando precisa da ventilação mecânica é através da traqueostomia. E aí é mais fácil, porque você acopla e desacopla dentro do que for o planejamento do médico e da fisioterapia, né? Dentro do que foi indicado naquele momento para o paciente. E ela, no momento nenhum, ela perdeu a esperança ou a família? Como é que foi, vamos dizer assim, o quadro emocional da dona Delfina? Eu acho que a família passou por grandes sustos aí nesse período dela, né? Ela teve momentos de muita gravidade no quadro clínico, em que era difícil a gente conseguir avaliar como estava indo esse tratamento, a gente poderia avançar com melhora, mas também poderia dar uma piora, é aquele período em que, né, o médico vai conduzindo, vai dando suporte, mas a gente tem que esperar o organismo mostrar para a gente como que ele vai responder a esse tratamento, né? E isso para a família é muito tenso,
porque realmente você não sabe como as coisas vão ficar. A gente tenta fortalecer muito a família e trabalhar muito esse vínculo de confiança, porque está sendo feito tudo que precisa ser feito, mas tem uma parte que é do organismo da pessoa e que não se controla. Né? O médico institui o tratamento que for disponível, que ele tiver à mão, que seja melhor para aquele quadro, mas precisa esperar a resposta do organismo. Essa espera é muito angustiante, porque por mais que o médico tenha dados e tenha relativo controle, ele não consegue dizer como a paciente vai estar dali a 2 dias, dali a 3 dias. Né? A gente precisa atravessar também, né? Esse tempo. Cada organismo tem a sua capacidade de resposta, né? E aí envolve a reserva biológica, como tecnicamente se chama, né? A capacidade que aquele organismo tem de reserva mesmo orgânica para se refazer, para responder de forma melhor ou pior dentro do que o tratamento está oferecendo. Mas a família precisa ter confiança de que está sendo tudo feito, né? Essa relação de confiança ajuda a sustentar. Senão a pessoa que está lá do outro lado fica muito instável também, né? Em um sofrimento maior do que o que a própria situação já traz. E a dona Delfina foi internada no dia 20 de março, né? Mas ela já tinha uma série de comorbidades também, não tem? Não tinha? Ela tem excesso de peso, diabetes, sei lá o que mais que ela tinha? Não sei detalhes desse quadro clínico para poder dizer das comorbidades. A gente sabe que essa pandemia tem mostrado que as pessoas que têm a fragilidade orgânica, que têm as comorbidades, que já têm doenças anteriores, prévias, e a obesidade é um agravante importante por conta da resposta, às vezes, inflamatória, né, que a pessoa faz, entre outras complicações que pode trazer, mas a gente também acompanhou ao longo desse período pessoas que não tinham comorbidades e desenvolveram a forma grave da doença. Então, eu me preocupo um pouco quando a gente está falando, em linhas gerais, do que representou essa pandemia, de amarrar ou prender numa categoria, porque todo mundo está sujeito a desenvolver a doença de uma forma agressiva, de uma forma mais grave, de uma forma que impacte. Né? Mesmo as pessoas que não desenvolvem a forma grave da doença, que não chegam a precisar da ventilação mecânica, que não têm um tempo prolongado em UTI ou mesmo em hospital, podem desenvolver sequelas. Né? Então a doença a longo a doença a longo prazo, ela está se mostrando muito nefasta mesmo, né? Então, a dona Delfina foram 5 meses, não é isso, internada? De UTI, só de UTI. E teve ainda esse tempo de quarto, teve um pequeno retorno, foram 7 meses ao todo. 7 meses ao todo, né? Quer dizer, a dona Delfina agora está em casa, né? Ela é viúva, Sim. Né? E tem quantos filhos e netos? Tem 2 filhos, 2 netos. Tem netos e tudo, né? Quer dizer, a família toda deve estar ali rodeando ela, né? De carinho, momento de atenção, festa. né? Mas ela tem, muita alegria. Ela tem, inclusive, a necessidade de um home care ainda, né? Em casa. Ela ainda precisa de um suporte em casa, né? Tá infinitamente melhor, né? Tanto que se permite aí pensar nessa alta, pensar em estar em casa, mas ela precisa de um suporte, né? Precisa da fisioterapia, né? Precisa da enfermagem, cuidados de enfermagem, nutrição, ela ainda precisa de um suporte importante para concluir a recuperação dela. Quer dizer, a convalescença da Covid-19 nos casos graves também é uma coisa prolongada e dolorosa, né, Josiane? Sim, eu adoro esse termo que você usou, convalescença. É um termo que caiu em desuso, que as pessoas se esquecem disso, mas faz parte do processo. As pessoas entendem que, às vezes, quando você tem a alta hospitalar, eu já cumpri com a minha missão, eu já tive... não, é um processo realmente longo, na Covid em especial, mas muitas doenças exigem aí esse processo de convalescência após a saída do hospital. Mais tempo ou menos tempo, dependendo do que tenha sido afetado, comprometido aí com a internação.
E do organismo de cada um também, né? Na reação Sim. do organismo de cada um, né? É Sim, uma coisa... e é um efeito, é um trabalho em conjunto, né? Você precisa da família muito junto, você precisa dos recursos, esse atravessamento de uma determinação, de uma vitalidade, né, em que eu falei, isso ficou muito presente na Dona Delfina, né? Ela, uma força, uma vontade de viver muito grande, porque chega um momento em que o corpo cumpre a função, né? Eu falo, tem esse tempo do corpo que a gente não controla, né? O médico institui o tratamento e o corpo tem o tempo dele de recuperação que ninguém controla, ninguém. Mas a gente precisa suportar esse tempo. E para suportar esse tempo, isso aí entram os recursos pessoais de cada um. A gente pode atravessar isso melhor ou pior. Se a gente estiver muito angustiado, deprimido, irritado, esse tempo de espera vai se transformar num sofrimento maior. Se eu consigo lidar com aquilo, ter essa vontade, e ela era muito bonitinha, que quando tem um processo que é muito desgastante para o paciente, que é o desmame da ventilação mecânica. É quando você começa a retirar o suporte da máquina para a pessoa controlar a respiração por si só, oxigenar o seu pulmão pelo próprio organismo, pelo trabalho do próprio organismo, sem a máquina auxiliando. Esse é um trabalho difícil, depois de tanto tempo de suporte da máquina, né, o organismo cai numa zona de conforto, numa lei de menor esforço, e aí a fisioterapia trabalha muito junto para tirar essa dependência da máquina. Para algumas pessoas, essa etapa é uma etapa especialmente difícil, né? Porque você sente um cansaço. Os médicos às vezes dão um exemplo de como se estivesse subindo uma escada, você está fazendo um esforço, em algum momento você cansa. A pessoa tem essa sensação quando ela está fazendo esse trabalho de desmame da ventilação mecânica. E eu me recordo de ter conversado com ela nesse período e falei, Ana Delfina, a senhora está vencendo todas as etapas da sua recuperação, mas para sair do CTI não pode estar em uso de ventilação mecânica, a gente tem que vencer essa máquina, né? A senhora tem que tolerar esse trabalho aí da fisioterapia para ser um pezinho fora daqui do CTI, faz parte desse processo. E aí ela olhava, então tá, eu tenho que ficar fora. Eu falei, a senhora tem que ficar fora, a fisioterapia vai trabalhar, vai ajudar nesse processo. E ela só fazia assim. E aí quando eu chegava no dia seguinte, a equipe já dizia, olha, ela está conseguindo ficar fora há muito tempo, ela está ampliando o tempo dela de estar fora da máquina, né, sozinha, o pulmão respirando por si. E então, tudo que a gente falava para ela, isso é importante para a sua recuperação, ela fazia com toda a determinação. Isso era muito bonito da gente ver nela. Josiane, nesse período de desmame, então a pessoa fica consciente, né? Quer dizer, via de regra, sim. Ela está com a ventilação ainda, mas está consciente? Sim, através da traqueostomia. Ela já não através estava da mais traqueostomia. Com o tubo orotraqueal. Entendi. E o que a psicologia faz, vamos dizer assim, efetivamente no amparo a um paciente como ela? Qual é a tua, não digo a tua função, é clara a tua função, mas eu digo como você pode ajudar? É conversando, é o quê? O paciente no CTI, a gente faz atendimento diário. No andar tem outra dinâmica, mas no CTI o atendimento é diário. A gente tenta dar voz ao paciente, mesmo que ele não tenha literalmente a voz. No caso da traqueostomia, a voz não sai, mas ela se comunicava bem. Ela conseguia uma boa interação mesmo sem que a voz saísse. E a gente Mas você não pode tampar assim para falar assim? Quando está ficando fora da ventilação mecânica, sim, a gente consegue, mas tem um período que não, tem um período que a gente não consegue. E a gente faz leitura labial, né? A gente tenta estimular. Uma parte importante que a gente tem nessa etapa, nessa fase aí do paciente, quando não está com uma comunicação plena, é às vezes auxiliar nessa comunicação mesmo, com a própria família, porque a gente estava fazendo chamada de vídeo e a gente ficou de intérprete muitas vezes nessa situação da chamada de vídeo, porque ela tentava falar alguma coisa, a família não conseguia compreender, mas a gente conseguia. Entendi. E aí a gente auxiliava aí nessa comunicação também. Mas o que é importante para a psicologia, e eu acho que dá suporte ao paciente, é quando a gente consegue
dar voz a isso que ele está vivendo. Quais são as angústias? O que é importante para esse paciente? O que está dando mais medo? Porque a gente sente medo, né? E o medo é fonte de angústia, fonte de várias reações, às vezes de agressividade, de depressão. Então, poder expressar, né, de várias formas, aí eu vou tirar um pouco o falar, mas poder expressar o que está sendo vivenciado, o que está se pensando, o que está se temendo. A gente faz fantasia, o que a gente não consegue compreender, a gente vai criar uma explicação dentro da nossa cabeça. Então, às vezes, a gente trabalha muito com informação para tentar diminuir essa fantasia, dando dados de realidade mesmo, como essa situação da recuperação, de precisar vencer a ventilação mecânica, vencer a máquina, porque isso representaria um pezinho fora, né? Eu brinco, eu falo muito isso, isso é um pezinho fora daqui, né? A gente já começa a ver a porta aberta, são as etapas que a gente tem que vencer para conseguir sair do CTI, às vezes alguma medicação que é de uso exclusivo da unidade fechada. O paciente ter esse tipo de informação, ter entendimento do que está acontecendo com o corpo dele, ajuda a diminuir fantasia e aí encontrando os recursos para enfrentar essa situação e atravessar esse finzinho da recuperação. A gente trabalha muito instrumentalizando o paciente para o paciente atravessar esse período. E esse trabalho de vocês é um trabalho diário de visita ao paciente, assim? Diário. No setor fechado, sim. A gente passa em todos os pacientes. Claro que nem todos os pacientes têm uma demanda muito grande ou estão numa situação mais demandante, ou com uma necessidade de assistência maior, mas a gente vai passar em todos os pacientes. Todos os dias, né? E no caso da dona Delfina, isso foi muito importante também para ela como paciente, mas os filhos relatam isso, é a visita virtual, que a gente também faz diariamente. O hospital está com todas as visitas suspensas dos CTIs, não só dos pacientes COVID, por questão de segurança, né, de vigilância sanitária, você tem que controlar a circulação do vírus. E quando você tem um CTI, pessoas que estão com o sistema imunológico já sendo exigido, né, na briga, na batalha pelas suas doenças, ali, de sua recuperação. E você ainda traz esse risco de uma contaminação, né, de uma circulação de pessoas que podem estar contaminadas, você está favorecendo, você está trazendo um risco desnecessário para a pessoa, no meu entendimento, né? Não sou epidemiologista, mas é o que as autoridades recomendam. Então, o hospital, desde o início da pandemia, está com as visitas presenciais suspensas, né? São 5 CTIs e a gente tem feito visita virtual para todos esses pacientes. São 50 visitas pacientes. Virtuais da família para os pacientes ou de vocês também para os pacientes? Não, o nosso é presencial. A gente vai à beira-leito. Tá. Com a família que a gente faz a visita virtual. Então, a gente cadastra um familiar responsável, o boletim médico é feito por escrito, a gente encaminha o boletim para esse familiar responsável e faz a chamada de vídeo, e esse familiar inclui outros familiares na chamada de vídeo. Então, é um momento muito prazeroso, né, quando a família pode ver aquilo que, né, às vezes vai escrito, que a gente tem uma dificuldade para entender ou para dimensionar o que aquele escrito representa. A gente ajuda a família nessa compreensão também, a gente faz aí essa intermediação. Eu brinco que às vezes a gente liga a tecla SAP, né, porque são termos técnicos, são coisas muito específicas, né, do ambiente hospitalar, que a família às vezes não tem mesmo uma compreensão, não tem que ter, porque ela não vive isso. A gente auxilia nessa compreensão. Quando é necessário uma conversa presencial com os médicos, a gente também tenta intermediar, porque às vezes tem quadros que são mais delicados, tem informações que são mais complexas, sim, e aí precisa, né, aquilo que está escrito ali não dá conta de tudo que está sendo vivido pelo paciente. Então há essa possibilidade, mas via de regra, o boletim ele é escrito. E no momento da chamada de vídeo, no momento em que a família pode ver o paciente, a gente auxilia nessa compreensão. Então, isso com todos os pacientes de CTI. Josiane, vocês têm atualmente quantos pacientes no CTI com Covid? Com Covid, nós tínhamos, eu não sei os dados de hoje, mas até ontem, pela manhã, que eu vi, eram 3 pacientes em unidade fechada. Que bom, né? E os números também.
Nesse período da dona Delfina, você chegou a conviver com quantos pacientes com Covid lá dentro? Do CTI, eu falo, do 21. UTI. 20? 21. 21 ao mesmo tempo. Meu Deus do O céu. CTI tem 21 leitos e todos os leitos ficaram ocupados e a gente chegou a ter paciente na sala vermelha, como se fala, né, que é uma sala da urgência, com toda a estrutura de uma UTI, aguardando a vaga para vir. Teve um período entre março e abril, foi um período muito, muito difícil, muito tenso, desgastante e preocupante. Março, abril e maio foram meses muito difíceis. Mas quer dizer que você agora, então, está vislumbrando uma etapa de recessão do vírus, né? Quer dizer, a gente está entrando num período mais tranquilo, vamos dizer assim, para os profissionais de saúde, ou ainda existe, assim, aquele temor de uma nova cepa vir trazer um novo surto? Eu sou uma pessoa otimista. No meu normal, eu sou bastante otimista, de verdade. Eu sou uma pessoa bastante otimista. Eu tenho um olhar muito positivo para as coisas que acontecem. Eu sempre vejo o copo mais cheio. Eu sempre olho e falo que o copo está quase cheio. Eu tenho esse olhar. Mas em relação à pandemia, eu não consegui ter esse olhar desde o início. Né? Eu sempre, desde o primeiro paciente que a gente recebeu, que eu comecei a me dar conta do que estava no início, fevereiro, a coisa ainda estava muito abstrata, por mais que a Itália estivesse vivendo aquele terror, para nós ainda estava muito abstrato, né? O que está acontecendo na Itália? Porque foi a primeira notícia assim, que a gente teve. Aí lá deu a dimensão de que a gente estava lidando com uma coisa muito ruim, mas a gente só se deu conta quando nós começamos a ter, eu estou falando por mim, né? Os pacientes aqui, e aí entender o comportamento da doença, que é um comportamento todo estranho, todo diferente do que a literatura, né, traz, do que a própria vivência do ambiente hospitalar traz. E desde então eu não consegui ser otimista com essa doença especificamente, né? A gente adota os protocolos, eu fico no pé das meninas, eu virei a chata, a louca do álcool, né? Então a gente tem os cuidados que a gente tem que adotar, o uso da máscara sempre, de preferência até a N95, mesmo fora do ambiente hospitalar, se for estar num ambiente fechado de aglomeração, eu particularmente confio na N95, não tanto na cirúrgica para uma situação num ambiente mais aberto, sem você estar tão próxima das pessoas. Hoje em dia a gente tem os números que se mostram mais positivos, mas eu estava olhando há pouco tempo uma pesquisa dentro das faixas etárias, o percentual que ainda não tinha sido vacinado. E a gente tem um volume grande de pessoas com 60, 70 anos que não se vacinaram ainda, em torno de 20, 25%. São pessoas que estão desprotegidas. Os números estão caindo porque a gente está com uma imunização avançando da população. Né? E a gente vê, quando eu penso num percentual de 20, 25 pessoas, nessa faixa etária, que a gente já começa a ter uma fragilidade, né? Essa reserva orgânica começa a decair, e você começa a ter um sistema imunológico não tão competente, você começa a ter as comorbidades, como se fala, hipertensão, diabetes, um sobrepeso, você começa a ter vários problemas. E aí você vê que um percentual dessa população ainda está descoberto, é uma coisa que me preocupa, porque o calendário dessa faixa etária já foi tem tempo. Por que a gente tem um percentual ainda tão representativo? Com uma transmissibilidade do vírus ainda num fator que caracteriza a pandemia não acabou. Né? A gente tem uma transmissão de 0,6 do vírus pelos números, né, que diariamente a gente vê no jornal. Então ainda é uma transmissibilidade alta. Cada 10 pessoas contaminadas estão transmitindo para outras 6. Então isso faz com que o vírus ainda circule muito. Ele vai circular até o momento que ele vai esbarrar em alguma pessoa com uma fragilidade maior, que vai se contaminar, vai desenvolver a doença, não numa forma leve, mas numa forma que comprometa mais o seu organismo. Né? Então,
os números estão favoráveis, os números estão positivos sim, a imunização está avançando, e isso é ótimo. Eu acho que a gente está caminhando finalmente de uma forma mais substancial, mais consistente nesse caminho. Mas eu ainda não consigo dizer está passando. Eu ainda não consigo dizer está passando. Né? A gente tem que ter a população inteira com 75%, 80% de imunização, né? Dos 100% da população, 75% a 80% tem que estar imunizado para a gente conseguir diminuir essa transmissibilidade do vírus e sair desse cenário de pandemia, e aí a gente vai continuar convivendo com o vírus, eu acho que infelizmente, mas numa proporção muito menor, um caso ou outro isolado. Assim, eu volto a dizer, não sou epidemiologista, é o que eu tenho estudado, é o que eu tenho buscado de informação sobre o comportamento do vírus e da doença. Não, eu acho que mais do que tudo que você tem estudado e buscado de informação, você tem a sua vivência com o vírus, né? Dentro de um hospital, vendo todos os casos e se expondo de uma maneira direta, né? Como você fez esse período todo. E eu te felicito por isso, por essa doação, por essa coragem de se expor dessa forma, se doando dessa maneira. Eu acho que o paciente que teve você ali ou assistindo teve uma grande possibilidade de ajuda que nem todos tiveram, porque a gente não sabe o que pode ter acontecido em vários centros hospitalares desse país, né? Então, eu te felicito por isso, junto com toda a equipe do Santa Teresa aí, médicos e profissionais da área da saúde, né? Que trabalharam tanto, e no meu caso, eu estou fazendo a dona Delfina pela luta que ela teve e o período de resistência e a vitória que ela conquistou, um ícone, né, dessa vitória, dessa possibilidade de sair disso, né? Quer dizer, vencer o vírus. Eu estou fazendo dela um ícone, mas ela espelha uma realidade que pode dar certo e pode não dar. No caso dela, deu muito certo, né? Então, eu quero parabenizar também essa dona Delfina maravilhosa, né? Que hoje em dia é um exemplo para todas as mulheres e todos os homens que tiveram essa possibilidade de ser acamado, estar na UTI e não tiveram a alegria nem a vantagem de sair vivos dessa situação, né? Então, aqueles 600 mil que nós perdemos não é brincadeira, né? Mas a gente tem uma pessoa como a dona Delfina para nos encher de esperança e dizer que na vida tudo é possível, né? A gente não entende, não sabe o que vai acontecer, é imprevisível, mas pode acontecer sempre o melhor, né? Então, Josiane, muito obrigada por esse seu tempo, pelas suas explicações aqui, pela sua forma tranquila e calma de nos dizer que é possível sair de uma situação calamitosa e quase terminal, né? Que muita gente pode não acreditar, mas que pode dar uma virada e que a gente pode vencer. Muito obrigada. Eu queria que você se despedisse, se você tiver alguma coisa para dizer a dona Delfina, a família dela, ou a todos aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo. Muito obrigada. O tempo agora é seu. Eu que agradeço o seu carinho, agradeço o reconhecimento e agradeço realmente o que está sendo feito de colocar a dona Delfina como um ícone, porque é merecido, a luta dela foi muito grande. Quem passa pelo leito de um CTI sabe o que é, só quem passa pelo leito de um CTI consegue dimensionar o que pode ser, a gente aproxima, o que podem ser 5 meses ininterruptos dentro de um CTI, parte desse sim sedada, sem consciência, mas uma parte importante com consciência, tendo que atravessar e enfrentar esse desafio, que é um desafio imenso, com consequências às vezes emocionais graves, sérias, que afetam a vida. E eu falei muito isso para a dona Delfina, falei isso para os filhos da dona Delfina, ela foi um exemplo para mim. A dona Delfina, eu não gosto dessa expressão, é uma expressão que eu uso com
com certa parcimônia quando se fala da guerreira, pessoa guerreira, né? Eu uso isso com parcimônia porque às vezes a pessoa não tem outra opção. E quem, por acaso, não teve o mesmo desfecho foi menos guerreiro? Não, foi tão guerreiro quanto. Só que os caminhos são diferentes. Então, eu tenho uma certa resistência com essa palavra, porque parece que uma pessoa tem mais recursos do que a outra. Claro. Né? E não é só disso que se trata. Mas, de fato, ela foi um exemplo. E eu brinquei, quando eu crescer eu quero ficar assim, porque ela foi um exemplo de enfrentamento para mim. Nós tivemos alguns pacientes, eu consigo remontar rapidamente uns 4 pacientes que foram ícones para mim dentro desse quase 2 anos aí de trabalho com a pandemia, e ela com certeza foi um desses exemplos de perseverança, de resiliência, de força e eu não quero trazer para o lado moral, porque não é, mas de você conseguir realmente atravessar isso usando o seu melhor. E ela tinha plena consciência, né? A gente está fazendo o melhor, mas para onde a gente vai nessa vida? Ninguém tem essa garantia, né? De que a gente, é uma incógnita, quando você está, né? com saúde, exato, quando você está com saúde, você já não tem, quando você está atravessando por uma doença, menos ainda, né? Mas quando a gente sabe que está sendo feito melhor, quando você sente esse cuidado, quando você sente a família perto ainda, que de forma virtual, eu acho que a gente consegue unir aí, juntar os recursos para seguir até onde for o nosso caminho. E Dona Delfina com certeza foi um exemplo para mim. Muito obrigada, Josiane. Você também, para nós, tem sido agora, com esse teu depoimento, uma força muito grande de esperança e de uma atitude proativa e positiva, né? Que pode a gente precisar amanhã, não só pela Covid, mas por qualquer outro tipo de intercorrência de saúde ou de acidente, sei lá o que pode acontecer na vida de cada um, mas que a gente tem que ter essa resiliência, como você falou, né? Essa capacidade de resistir, né? E de acreditar. Isso. Muito obrigada mesmo, Josiane. Muito obrigada mesmo. Felicidades para você e todos os seus pacientes. Cada vez está mais demonstrado que a transmissão do SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, que é um vírus de natureza respiratória, a transmissão é ambiental. Portanto, é o ambiente que nos torna mais vulneráveis a nos contaminar. De modo que limpar sacolinhas, embalagens, superfícies, isso realmente perdeu a sua importância. Não é mais necessário que ninguém perca tempo com isso, muito menos sola de sapato, nada disso é importante. O importante é proteger-se usando máscaras de boa qualidade e saber que a contaminação está ligada ao ambiente. Olha, um reconhecimento a nós mulheres e ao papel que nós temos na vida de todo mundo, da sociedade, da família, dos casais, de todos. De fato, somos sal. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou filha, eu sou o despertador, eu sou a cozinheira, eu sou a empregada doméstica, eu sou a professora, eu sou o garçom, eu sou a babá, eu sou a enfermeira, eu sou uma trabalhadora braçal, eu sou agente de segurança, eu sou a conselheira, eu sou o edredom, eu não tenho feriados, eu não tenho licença por doença, eu não tenho dia de folga, eu trabalho dia e noite, eu estou de plantão o tempo todo, não recebo salário, e ainda escuto a frase, mas o que você faz o dia inteiro? Gente, isso é dedicado a todas as mulheres que dão a sua vida ou as suas vidas pelo bem-estar das suas famílias. Mulher é como sal, sua presença nunca é lembrada, mas a sua ausência faz todas as coisas ficarem sem sentido. É uma grande verdade, né? Vamos puxar a sardinha para a nossa brasa. Vamos conversar agora
numa boa entrevista, com muito prazer para mim, com Matheus João Veiga Machado Stefano, um aluno do 2º ano de ensino médio integrado ao técnico de telecomunicações do Cefet-RJ, do campus aqui de Petrópolis. O Matheus conseguiu ganhar a Olimpíada Nacional de Ciências, né, com uma medalha de ouro. Então, Matheus, é um prazer muito grande ter você aqui, viu? Meus parabéns, primeiro de tudo. Eu estou felicíssima, porque, além disso ser uma coisa muito boa pessoalmente para você, é um prestígio para a cidade de Petrópolis, né? Então, você está trabalhando não só para o seu futuro, mas também para a divulgação do potencial intelectual que tem essa cidade, que a gente gosta tanto, não é? Com certeza. Eu que agradeço, né, primeiramente, pela essa chance dessa entrevista, pela homenagem. Então, Matheus, me conta aí, como é que foi? Como é que se desenvolveu todo esse périplo teu? Então, a Olimpíada ela é um teste, né, uma prova aplicada. São 2 fases essa prova. A primeira, se não me engano, foi em julho. E ano passado eu participei dela, só ganhei menção honrosa, não ganhei nenhuma medalha, né? Aí eu continuei estudando, me preparando melhor. Nesse ano eu tive uma surpresa, né? Eu consegui uma medalha, nem imaginava isso, né? Fiquei muito feliz com essa surpresa que eu tive. E ela como eu disse, é uma prova, né? Ela é aplicada no Brasil inteiro, todos os estados, né? A escola ela pode se inscrever, ou o aluno escreve ou a escola escreve. Os alunos, né? Tem esses 2 processos. E ela vai envolver matéria de física, de biologia, de química, de astronomia e da história, né? São algumas questões que você tem que responder. Na segunda fase, você tem que escrever sua resposta mesmo, justificar, né? Por que você falou aquilo, que você pensa assim. E na primeira fase é só de X, né? É marcar X para classificar quem vai para a segunda fase, né? Basicamente assim. Ela vai testar seus conhecimentos, né? E como é que é essa tua preparação para chegar até esse primeiro lugar, Matheus? Você estuda o dia inteiro? Como é que é a tua vida de estudante atualmente, para você chegar até esse primeiro lugar? Então, não estou falando nem na pandemia, eu estou falando antes da pandemia e durante a pandemia, com esse negócio de estudo remoto e tal. Me explica bem isso aí. Não, então, na pandemia, ou antes da pandemia, eu sempre acordava cedo para fazer as tarefas, né, que tem que fazer em casa, lavar a louça, guardar a louça, para ajudar minha mãe, né, varrer a casa e tudo mais, é importante fazer, né, ainda mais que ela também me ajuda bastante. Aí depois eu começo estudando, né, e o dia eu gosto de anotar o que eu tenho que fazer no dia, o que eu vou estudar, né, se eu vou estudar matemática, física, química, eu vou separar um horário para mim fazer isso. Então, assim, eu começo a dar mais ou menos por 9 horas da manhã. E vou até o horário de dormir. Óbvio, eu tenho pausa para comer, para ir no banheiro, para treinar, também gosto de fazer isso. E eu também vejo a aula, né? Que hoje está remoto, né? Está online. Mas mesmo quando não tinha, eu ia para a aula, eu chegava em casa, estudava mais um pouco. Né? Era basicamente assim que eu gosto de me preparar, né? E aí você divide seu tempo de acordo com as matérias que você tem ou você vê as aulas daquele dia só? Não, então, eu estudo pelo colégio mesmo, né? E depois eu estudo um pouco mais, né? Porque para ganhar medalha você tem que estudar um pouco mais, né? Aí eu um pouco vejo muito, as aulas... né? Um pouco muito, né? um pouco muito, né? Aí eu vejo as aulas, depois eu separo um pouco mais para me estudar. Aí eu vou ler livro, vou fazer exercício, ler um PDF, né? Peço ajuda dos professores também, se eles têm algum material para me ajudar na preparação, né? Como eles sabem muito, né? Melhor aprender com quem sabe, né? Quer dizer que o seu horário diurno é sempre no estudo, né? Você não tem outro tipo de atividade a não ser ajudar a tua mãe nas tarefas domésticas, né? Não, também gosto de treinar também o físico também, né? Eu vou para academia para manter a saúde boa também, né? Ah, você também faz educação física, né? Faço. Então você... Aí é mais de noite, né? Aí eu faço de noite. Né? Eu dou um intervalo. Você vai à noite, todo dia na academia? Boa noite. Então já vi que você é um cara super disciplinado, né? Por isso que você chegou lá, não é isso? Tem que ser, né?
Mas, Matheus, então, me conta, na tua turma, quantos companheiros de turma você tem? Agora, no segundo ano, juntou os 2 primeiros anos, né? Que no Cefet tem 2 primeiros anos, a turma A e a turma B. Aí agora tem uns 46. 46, por aí, 45, 46 pessoas na turma. E, por exemplo, disputando essa medalha, foi só você nessa turma? Não. Na minha turma, na primeira fase, acho que foi umas 15 pessoas. Só do segundo ano, né? Também teve do primeiro e do terceiro, que eu já não sei quantos que foram, né? Mas a minha turma deve ter sido uns 12. Aí quem passou para a segunda fase foi só eu, do meu colégio inteiro, né? E você, por exemplo, tendo recebido essa medalha assim, de conhecimentos gerais, você tem uma noção do que você pretende fazer no futuro, já profissionalmente falando? Clareou para você assim a tua cabeça? O que você pretende continuar? Eu pretendo seguir na área de matemática, né? Provavelmente fazer geometria e teoria dos números, que são as áreas que eu mais gosto de matemática. E você pretende fazer alguma coisa assim na área de informática, não? Não. Assim, eu gosto bastante, mas se eu fosse mexer, seria mais também para a parte matemática, né? Mais de código, coisas assim, que eu digo, né? Tá bom, Matheus. Então, você não tem mais nada para me contar, assim, da tua vida, de interessante? Qual foi, vamos dizer assim, as dificuldades que você teve para adquirir essa medalha? Porque isso, de certa forma, ajuda os outros jovens a terem coragem também de meter a cara nos estudos, entende? Uhum. Eu acho que isso é um estímulo muito grande para os outros. Você dizer um pouquinho assim, como é que foi difícil, ou se não foi difícil, foi fácil, você também dizer, e como é que você encarou toda essa questão de você achou que foi um tempo bem empregado, ou você perdeu tempo com esse estudo, sabe, esse tipo de comentário que eu acho que é muito estimulante para os outros que têm a tua idade e que estão passando o que você está passando, e nem sempre levam tão a sério assim, né? Não. Então, assim, é muito difícil, tem que dizer, né? Porque muitas vezes pode ser motivação, né? E quando falta motivação, tem que ter disciplina, né? Por isso que é importante criar o hábito. Mas, assim, inúmeras vezes eu acordei sem vontade de estudar, né? Tava cansado, acordava, o tempo tava feio, né? E mesmo assim, né, eu lembrava que o que eu queria, né? Então, assim, era importante eu fazer aquilo. Muitas vezes também a disciplina faltava, mas eu fazia aquele esforço. Minha mãe via, falava para mim estudar, né? Que ela sabe que é importante, então ela também me apoiava. Né? É importante você também ter uma pessoa que te apoia, porque muitas vezes você não vai querer fazer, né? Mas uma pessoa de fora, uma pessoa que se importa com você, né? Ela vai estar lá para te ajudar. Então, já fiz muito exercício que eu errei, né? Que eu fiquei desanimado, né? Eu achava que eu era burro, errei bastante, para acertar um no dia, né? E aí animava, minha mãe, ela vê, não, você acertou um exercício, já é uma coisa muito boa, amanhã você continua, vai descansar, né? Então, toda essa preparação, todos esses erros, né? Os outros acertos, a ajuda da minha mãe, né? Realmente conseguiu me levar para ganhar medalha. Então, assim, errar também faz parte, né? Você não querer fazer algo no dia, você estar desmotivado, também faz parte também. E então, você gosta muito de sair, de festa, de badalar ou não? Você é muito caseiro? Como é que é isso? Não, prefiro casa. Eu prefiro muito mais casa. Não gosto de sair muito. Assim, eu saio de vez em quando, né? Quando tem que sair para fazer alguma coisa, ou quando tem alguma festa de algum amigo, tudo mais para aproveitar. Mas eu prefiro ficar em casa, né? Assim, estudando ou não estudando, né? Eu prefiro ficar em casa. Você tem namorada? Não. Porque isso atrapalha um bocado também, né? Assim, bom, não sei se atrapalha, né? Se ela também for focada também, pode ser que ajude, né? Mas só se ela estiver focada também, porque senão vai dispersar a tua atenção, né? Não, vai dispersar sim. Isso é verdade. Mas é basicamente isso. No momento você está realmente focado nos seus estudos, né? E no desempenho intelectual que você possa ter daqui para frente, né? Com certeza.
E Totalmente. você já fez assim um cálculo de quantos anos ainda eu vou ter que dedicar a minha capacitação profissional? Você já fez esse cálculo? Como assim, de ficar Quanto estudando? tempo você vai ter que estudar? A gente estudar tem que estudar a vida inteira, né? Mas eu digo Uhum. assim, estudar focada academicamente, vamos dizer assim. Você já fez esse cálculo? Assim, eu nunca parei para pensar quanto tempo eu vou querer. Né? Assim, eu vou de forma natural, né? Sendo no ensino médio, eu vou fazer faculdade, né? Aí uns 4, 5 anos, depois fazer pós-graduação. Talvez uns 33 anos, talvez, para pensar no alto, assim. Né? E Então, depois começar realmente a você produzir, né? pretende fazer faculdade e pós-graduação, Sim, sim, chegar até doutorado. até o doutorado. Até o doutorado. Parabéns, parabéns. Então, eu Obrigado. acho que você é um cara dedicado mesmo aos estudos e aos livros, né? Livro que Não, hoje é macho na internet, mas é livro, não deixa de sim. ser Mas, livro. mas eu prefiro o livro físico. Jura? Você Juro, é gostoso gosta, pegar o livro você gosta de um livro de papel? pra Que caramba. Adoro livro maravilha! para ver. Isso é uma Papel. beleza. Parabéns, parabéns. Eu Muito acho que obrigado. o livro de papel ajuda muito, não ajuda? Esse Pô, pra caramba. contato com o livro não ajuda? Ajuda. A sensação é outra, né? Você realmente sente que o livro tá ali contigo. E está te transmitindo diretamente alguma coisa. Não tem esse distanciamento da internet, né? Aham. Não, é você e o livro só, né? Na internet não, tem você, aí você pode ver a notificação da mensagem, aí tu vai ler a mensagem, se dispersa. Aí eu Tá prefiro o bom, físico. muito bem, Matheus. Eu acho que a nossa conversa por hoje terminou. Quando você receber uma outra medalha ou um outro prêmio, nós estamos aqui para te entrevistar de novo e te dar novamente os parabéns, tá? Que Não, eu que você agradeço. consiga continuar sendo um exemplo para os outros alunos do Cefet e os outros alunos da rede pública de Petrópolis, que precisam de um estímulo como esse que você está transmitindo para todo mundo, tá bom? Não, eu que agradeço pela chance dessa entrevista e um abração para vocês. Muito Muito obrigado. obrigada, parabéns para você e para sua mãe também, que eu já vi que ela é muito importante nesse teu trabalho aí, né? Com Parabéns a certeza. ela também, tá? Para terminar o programa, eu vou deixar para vocês uma antiga oração hebraica que eu acho muito bonita. Que os seus despertares te acordem e que ao acordar, o dia que começa te entusiasme e que nunca se transformem em rotineiros os raios do sol que se filtram pela tua janela em cada novo amanhecer. E que você tenha a lucidez de se concentrar e resgatar o mais positivo de cada pessoa que cruza em seu caminho. E que não se esqueça de saborear a comida atentamente, mesmo que seja apenas pão e água. E de encontrar algum momento no dia, ainda que curto e breve, para levar o seu olhar para o alto e agradecer pelo milagre da saúde, esse mistério e fantástico equilíbrio interno. E que você consiga expressar o amor que sente pelos seus entes queridos. E que os abraços abracem. E que os seus beijos beijem. E que o pôr do sol não deixe de te surpreender e que nunca deixes de te maravilhar. E que você chegue cansado e satisfeito ao anoitecer pela tarefa realizada durante o dia. E que o seu sono seja calmo, concertador e sem sobressaltos. E que você não confunda o seu trabalho com a vida, nem o valor das coisas com o seu preço. E que você não acredite mais do que ninguém, porque só os ignorantes desconhecem que somos apenas pó e cinzas. E que não te esqueças, nem por um instante, que cada segundo da vida é um presente. Um presente.
e que, se fôssemos realmente corajosos, dançaríamos e cantaríamos de alegria ao tomar conhecimento disso. Uma pequena homenagem ao mistério da vida que nos abraça e nos abençoe. Boa tarde.